E aí, como tá a ansiedade para esse 2021? Por aqui, eu tô bem pé no chão. E, quando digo isso, quero dizer que tô firme nos meus propósitos. Ao mesmo tempo que não firme o bastante a ponto de me paralisar. Você deve ter recebido aí no seu WhatsApp aquele vídeo que viralizou de final de ano e que fala sobre movimento. Fofo, né? Compactuo com ele e desejo isso para nossas vidas e para o mundo como um todo. Movimento, mas um movimento avante e não retrógrado. Que os necessários ciclos se fechem e que outros possam surgir. E surgirão através de nós, das nossas ações, e nunca diferente disso. E agora eu quero falar de novidades. Lá no Instagram, @aloucatarô, tem agora o Arcano Quinzenal. O primeiro já foi ao ar, lá no dia 1º de janeiro. E ao longo desses 15 dias, lá e cá, trarei reflexões e pensamentos que possam nos auxiliar. Tudo através desse arcano. O desta primeira quinzena é o Arcano 14, a Temperança. Através das reflexões que vou compartilhar no Instagram e aqui no podcast, e das meditações sobre o Arcano Quinzenal, espero que consigamos aplicar em nosso cotidiano as diferentes facetas de cada carta do tarô, e assim aprender a conviver com nossas diferentes camadas e, melhor, convertê-las em ferramentas de autopercepção e desenvolvimento pessoal. Outra novidade é o meu curso de Arcanos Maiores do Tarô, que ganhou um novo valor. Ele foi de R$ 189 para R$ 86, tá um valor bem legal. Ao todo, são 12 videoaulas que já estão disponíveis e que você pode acessar do celular, computador, tablet, além de ver e rever quando quiser, porque as aulas já estão gravadas e disponíveis. Para começar a estudar tarô hoje, entra lá no site aloucatarô.com.br. No finalzinho de dezembro, eu divulguei lá no Instagram que receberia e-mails com perguntas para o tarô e o episódio de hoje é totalmente dedicado a isso. Ao longo dele, lerei as perguntas e as histórias por trás delas, assim como vou compartilhar aqui com você o conselho que o tarô deu para cada uma das pessoas que participaram. Eu escolhi 11 e-mails, então pega o fone de ouvido e senta, que lá vem história. E para começar, eu vou ler o e-mail da Larissa, que começa assim: Ô Diego, como que tá do lado daí? Tá tudo bem? Quero começar dizendo que me consultei com você 2 vezes, e uma dessas vezes vai ser o tema dessa história. Há uns meses procurei você com a seguinte pergunta: por que o Pedro mudou comigo repentinamente? Sem contextualizar muito, te expliquei que era um boy com quem eu estava me envolvendo. Sua resposta veio, como sempre, com precisão cirúrgica, mas o desenrolar da história desencadeou ainda mais perguntas. Vou rebobinar a fita. Mais ou menos em junho, no tédio da quarentena, naquele eterno exclui o Tinder e baixa de novo, acabei conhecendo um cara que estava passando uma temporada na minha cidade. Ele é ciclista, estava morando aqui na Bahia há 1 ano e resolveu voltar para São Paulo, cidade dele, numa aventura de bike. Por conta da pandemia, ele resolveu montar acampamento na cidade que eu vivo até as coisas acalmarem. Passamos alguns meses conversando horrores, até tomar coragem de furar a quarentena, olha o vacilo aí, hein, para me encontrar com ele. Se virtualmente nós já nos demos bem, pessoalmente foi ainda melhor. Para quem acredita, parecia até um encontro de almas. Saímos algumas vezes, eu nunca tinha me sentido tão confortável com alguém em toda a minha vida. E ele parecia empolgado comigo também. Arrumou um emprego na cidade, estava procurando uma casa para alugar, parecia querer criar raízes. Eis que de um dia para o outro, do nada mesmo, tudo mudou. Ele já não me respondia mais, as mensagens diminuíram. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que sim, mas continuava estranho. Até que resolvi me consultar com você. No momento do surto, não me orgulho, mandei o áudio com a sua resposta para ele, que riu. Disse que não tinha nada a ver e só andava meio ocupado mesmo.
Mandei mais algumas mensagens depois da consulta, ele nunca me respondeu. Ainda nos encontramos na rua às vezes. Ele sempre fica me encarando, mas nunca diz uma palavra. Todos os dias eu me pergunto, o que pode ter acontecido para ele mudar tanto a ponto de nem querer manter a amizade? Ele sente vergonha? Ele mentiu o tempo inteiro? Ele simplesmente não se importa? Não gostaria de passar o resto da vida sem saber o que aconteceu. Espero que consiga me ajudar. Um beijo. Esse foi o e-mail da Larissa, intenso. Eu gostei da história. Triste, mas muito interessante, porque envolve aí um ciclista viajante que de repente cria raízes, se apaixonam em meio a uma pandemia, se colocam em risco e do nada tudo muda, né? Eu até fui ouvir novamente o áudio que eu mandei nessa consulta, eu deixo tudo guardado, para recapitular a história na minha cabeça. Então, Larissa, vamos ver o que o tarô responde agora. Por que o Pedro se comportou dessa maneira? O que aconteceu de fato, né? É muito triste quando num relacionamento, seja ele recente ou não, que as coisas mudem e as pessoas não deem satisfação uma para as outras. Eu acho que quando a gente está se relacionando com alguém, seja por semanas ou meses ou anos, se de repente a gente muda do nada, o nosso comportamento muda em relação ao outro, a gente precisa explicar por quê. Vamos lá perguntar pro tarô então. Vou embaralhar as cartas e ver qual a resposta desse bafão. Bom, Larissa, mostra aqui ele chegando nessa relação já com uma bagagem, já com amores e desamores do passado. Mostra também uma outra mulher na vida dele. Muito provavelmente essa mulher possa ter desconfiado de uma gravidez, ou suspeitado de uma gravidez, ou até mesmo engravidado. E isso deixou ele ainda mais dividido, tendo que decidir o que ele ia fazer da vida dele, né? Isso já havia aparecido na nossa consulta, pelo que eu ouvi aqui no áudio que eu busquei, e reforça aqui que, de novo, ele estava aí dividido entre você e essa outra pessoa. Ele teve que tomar uma decisão, e ele foi aí pelo coração, ele achou que era certo ficar com essa moça, e decidiu por isso, tá? Não tem nada a ver com você. Infelizmente ele não soube se comunicar, não se comunicou, como eu disse que eu acho que é o correto, mas fora isso, nada que você tenha feito ou nenhum desafeto em relação a você. Ele simplesmente se viu numa situação séria, comprometedora, e teve que se organizar e se posicionar em relação a isso. O próximo e-mail é de uma pessoa que não quis se identificar, que eu vou chamar aqui de João. Vou reembaralhar as cartas e já vou começar a ler aqui o e-mail do João. Oi, Diego, tudo bem? Gostaria que, por favor, se possível, você não citasse meu nome. Ok. Antes de tudo, eu quero te dizer que sou muito fã do teu trabalho como tarólogo e do podcast. Obrigado. Aprendo muito contigo sobre tarô e vida. Admiro bastante sua história e como você teve coragem de repassar sua jornada de aprendizado da vida conosco. Hoje vim te pedir ajuda para eu entender uma situação bastante difícil, uma situação que me confunde, uma situação que me tira o norte. Me ajuda, por favor, a entender as almas gêmeas? E me ajuda a saber, será que encontrei a minha? Enfim, vamos lá. Eu tenho 28 anos e moro no interior da Paraíba. Em 2019, comecei a namorar um cara de 26 anos, que chamarei aqui de Pedro. Namoro este que terminou em 2020. Quando conheci Pedro, tivemos uma história bem intensa e legal, porém rápida. Eu estava magoado com outro relacionamento, que tinha acabado de sair, e não conseguia me entregar por inteiro a Pedro. E isso acabou fazendo com que nós nos afastássemos. E embora meu coração e minha mente sentissem muita falta dele, naquele momento eu não poderia corresponder o que ele sentia por mim. Porém, no ano de 2019, em uma saída despretensiosa a um barzinho, acabo encontrando de surpresa na minha mesa. E não demorou muito para a gente começar a conversar e de repente já estávamos nos beijando, com direito a até chuva sobre nós. Nesse momento, tudo parecia ser mais propício. Eu mais claro com meus sentimentos e me sentindo preparado para um novo relacionamento, e ele ainda com muitos sentimentos por mim. O universo parecia ajudar em cada detalhe,
para que tudo ocorresse da forma mais perfeita possível. E não demorou muito para finalmente, quase depois de 1 ano que nos conhecemos, finalmente namorarmos. Eu e Pedro tivemos um relacionamento incrível e muito intenso durante quase 1 ano. Até hoje não sei explicar como quase tudo parecia se encaixar de forma tão perfeita com outra pessoa. O beijo, o sexo, o toque, os risos. A forma que eu me sentia por ele fazia sentido o uso do termo almas gêmeas. E isso só foi ainda mais reforçado ao ir a uma cartomante da minha cidade que usou esse termo para se referir a nós. Ou, quando em centro espírita foi me falado que tínhamos que nos encontrar nessa vida para aprender algo. Nosso namoro foi muito intenso, em um sentido positivo, mas também negativo. O amor junto a ele era como sentir amor vezes 10, e quando sentia raiva era sentir raiva vezes 10. A intensidade da paixão, do amor, talvez fazia com que acabássemos sendo abusivos um com o outro, possessivos e muitas vezes se auto-machucando, ou machucando o outro. Nada disso melhorou quando eu entrei em depressão, e Pedro, sendo bipolar, as coisas negativas ficaram ainda mais fortes na nossa frente. As coisas só pareciam sufocar. Em um certo dia, acordamos com uma mensagem de um cara, o qual Pedro tinha muitos ciúmes. E isso nos levou a uma briga muito grande, que resultou no nosso término até hoje. Pedro me agrediu. Faz 8, 9 meses que estamos separados, e embora no começo tenha sido muito difícil passar por esse processo de perda, hoje em dia me encontro bem e estável. Quase não nos falamos durante esses 9 meses, e hoje já percebi que eu o perdoei, de tudo que ele me fez de mal. Evoluí como pessoa, cresci, lido muito bem com a saudade e aprendi com meus erros, o clichê de todo final de uma relação. Mas também, hoje o sentimento é que me falta algo sem ele. Uma parte de mim simplesmente se foi. Ainda dói quando noto que provavelmente não ficaremos juntos. Então não tento pensar muito nisso e sigo a vida. Mas a questão não é nem uma volta com ele, pois não sei se conseguiria. E mesmo hoje, ele não sendo mais algo que move meus dias e minha vida, existe um sentimento que não sai de mim. Sentimento que poderia até tentar te explicar, mas que não conseguiria, pois nunca senti nada igual. E olhe que já tive vários relacionamentos na vida. Eu acho que justifico para mim mesmo que deve ser o sentimento e a consequência de dar tchau a alguém que realmente poderia ser minha metade. Mas será? Isso existe? Isso é real? Queria muito saber o que o tarot tem a me dizer sobre Pedro, se realmente algo maior rege em torno de nós dois, ou se isso foi algo criado pela minha imaginação e alimentado até aqui. Eu quero começar com alguns pontos que o João apresentou aqui. Primeiro, essa coisa de ficar pulando de relacionamento para relacionamento. Isso pra mim não existe, tá? Isso aí é desespero de achar namoro, de ter alguém, de não conseguir ficar só. Recomendo, João, que você ouça lá a trilogia que eu fiz aqui no podcast sobre amor, e sobre a busca do amor, e sobre ficar bem sozinho também. Outra coisa que me chama a atenção nesse e-mail, e que muitas pessoas chegam com essa fala nas minhas consultas, é que essa história de alma gêmea, de metade, de amor de outras vidas, de outras encarnações, muita gente mesmo, tá? Então, assim, tem muita gente encontrando a alma gêmea e o amor de outras encarnações. Então tá dando tudo certo, aparentemente, mas não tá, né? Ou seja, isso aí é uma falácia, é uma mentira. Toma cuidado quando você, João, ou qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora, que já tenha ouvido isso, ou tarólogos que costumam falar isso, com base em que vocês falam? Eu sou muito curioso em saber isso, porque o tarô nunca me mostrou isso. E eu não acho que ele se propõe a mostrar isso. Tá, João? Tá, todo mundo que tá me ouvindo. Se você ouvir isso de um tarólogo, já dá uma desconfiada. Mas vamos ver, João. O que o tarô aqui responde? O que tá acontecendo entre você e o Pedro? Vamos lá. Ó, João. Primeiro que o tarô mostra você muito cansado para entrar num relacionamento. Você já não tava legal, né? Você não tinha nem quem ter entrado nessa história. Você não tinha nem cabeça para isso. Nem da primeira e nem da segunda vez que vocês se encontraram, tá? O tarô mostra isso. Mostra também duas pessoas, você e ele,
extremamente inflexíveis, extremamente mandões, extremamente autoritários um com o outro. Né? De um lado, você com as tuas regras, com a tua inflexibilidade, com o teu excesso de pensamentos e argumentações. Do outro lado, ele com regras pré-estabelecidas, com uma rigidez, com uma inflexibilidade também, uma violência, como você mesmo contou aqui pra mim, que ele te bateu, né? Ou seja, vai ser do jeito dele a todo custo, mesmo que ele tenha que te bater. E você também vai ser do teu jeito a todo custo, e você vai brigar, e vai falar, e vai argumentar, e vai mentir, e vai omitir. Nenhum nem outro estavam preparados para um relacionamento, pelo menos não um com o outro. Vocês não são compatíveis, são duas pessoas extremamente autoritárias e rígidas. Sugiro que vocês trabalhem isso, sugiro que você trabalhe isso, para que você se relacione melhor daqui para frente. Não só num relacionamento afetivo, mas um relacionamento de amizade, com os teus familiares, com seus colegas, com seus vizinhos, com qualquer pessoa. A gente precisa ser mais molinho, mais flexível, né? Então assim, é um amor de outras vidas? Não é. Até porque nem existe isso, pelo menos não no tarô. O tarô não mostra isso. Vocês tinham pouco para dar um pro outro. Tinha aí uma faísquinha de tesão, tinha bastante sexo, corpo, toque, mas não ia muito além disso, né? Embora você se diga aqui que se sentia, né, completo com ele, isso tem muito mais a ver com uma expectativa tua, uma imaginação tua, como você mesmo disse, porque aqui que o tarot está mostrando é totalmente uma incompatibilidade de ambas as partes. Sai faísca se juntar os dois. Os dois são muito. Você é muito. O Pedro é muito. Então sai faísca. Desencana. Vai viver sozinho. Vai trabalhar a tua flexibilidade, o teu autocontrole. Vai trabalhar essa coisa de conseguir ficar sozinho. Não existe tua metade. Você é inteiro, cara. Você é completo, sozinho, do jeito que você é. E aí, quando você toca alguém, você continua completo. E a outra pessoa também tem que ser completa. Tá? Por isso que eu sugiro que você escute os episódios onde eu falo da busca do amor, de traição e de término. São 3 episódios sobre amor, muito legal, através do tarô, tá? Então, resumindo aqui para você, João, não são almas gêmeas, você não estava preparado para um relacionamento, nem da primeira nem da segunda vez, e ele tampouco. Pelo menos não vocês dois juntos. Talvez se você arrumar alguém que abaixa a cabeça pra você e ele arrumar alguém que abaixa a cabeça pra ele, dê certo. Só que alguém nessa história vai sofrer. Agora eu vou ler o e-mail de uma moça que pediu pra eu não falar o nome, então eu vou chamar ela de Maria. Olá, em março de 2020, eu fui ver o primeiro apartamento pra eu comprar. Faz uns 2 anos que eu amadureço a ideia de morar sozinha. Logo de cara, me apaixonei pelo AP. Já me via morando lá. Meses se passaram com a pandemia e em setembro de 2020 abriram as vendas. Eu fui lá várias vezes tentar efetuar a compra e cada vez mais surgiam impedimentos. Até que em novembro de 2020 eu desisti da compra. Mas uns dias depois me ligaram e pediram para eu ir lá novamente. Fizeram uma proposta ótima e fechei negócio. Minha mãe pagou a maior parte da entrada e o financiamento teve que ser no nome dela. Não pude entrar no Minha Casa Minha Vida e paguei uma taxa mais cara, mas era o AP que eu queria. Estava muito feliz, até que começou a tudo sair do controle. O corretor não me contou de algumas taxas e o valor previsto para eu pagar nos próximos anos ficou quádruplo do planejado. Eu não tinha mais como voltar atrás, pois já tinha pago a entrada, com o dinheiro da minha mãe. Fiquei desesperada, triste, chorei tanto, perdi o sono. O AP, que era um sonho, virou um pesadelo. Parece um meme, início de um sonho deu tudo errado. Fico com medo de não dar conta, com medo de perder o dinheiro da minha mãe. Me senti enganada e ingênua com tudo. Queria um conselho, uma orientação. Agradeço. Triste, hein, Maria? Essa história,
Eu fiquei bem comovido com o que aconteceu com você. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, tanto, que não enxerga as furadas que a gente está se enfiando. A gente só consegue querer e nada mais, né? Mas enfim, você fecha negócio, assumiu um compromisso e vamos ver o que o tarot te diz sobre tudo isso. Maria, o tarot falou que você de fato, né, ficou bem mal, entrou numa furada, né, entrou aí, caiu em falácias, mentiras, foi enrolada. Ficou bem mal, vejo aqui você bem mal com essa situação. Mas tem saída, tá? Vai ficar tudo bem, fica em paz. O tarot tá mostrando que as coisas se resolvem, esse período passa, que você fica mais tranquila, que as coisas vão achando o teu caminho, que você recebe colaboração e ajuda, talvez ainda aí da tua família, da tua mãe. Você não fica sozinha nessa, então fique em paz. O tarot pede também que você se organize mais financeiramente, que você organize as tuas finanças, que você organize teus gastos, teu rendimento, porque a partir disso você consegue honrar com esse compromisso. Vem aí um clarão, uma lucidez sobre o que está acontecendo, uma lucidez sobre os teus gastos, sobre os teus compromissos financeiros, e você vai conseguindo domar a grana, gerenciar a grana e honrar com as parcelas do apartamento, com as dívidas que você fez. Fique atenta aos momentos de lucidez que você vai ter daqui em diante, aos momentos de clareza sobre essa situação, aos momentos de oportunidade que você vai ter sobre essa situação, porque vai ser mais fácil do que você imagina. Desde que você mantenha a mente desperta, atenta às oportunidades ao teu redor e, sobretudo, organizada. Toma as rédeas da tua vida financeira, dos teus gastos, faz cortes, economiza, isso vai ajudar bastante. Agora eu vou ler o e-mail da Camila. Estou há 4 anos morando em Bahrein. Em 2020, por conta do corona, toda a minha vida mudou. Eu perdi casa e quase fiquei até sem comida. A maior mudança foi ter saído da área de hospitalidade e estar agora trabalhando num escritório. Nunca na minha vida eu pude imaginar que trabalharia em escritório fora do Brasil. Eu nem sabia falar inglês quando eu cheguei. Nesses últimos dias, muita gente, minha família e principalmente meus pais, falam para eu voltar e eu estou cogitando mesmo essa possibilidade. Agora vem a parte complicada. Eu não tenho nada de dinheiro nem emprego no Brasil, mas a vida aqui parece que perdeu sentido também, já que o trabalho me dá somente o suficiente para pagar casa e comida, e mesmo assim tudo tem que ser bem contadinho. Eu estou bem solitária também. Tem uma pessoa que me faz ficar triste quando eu penso em ir embora daqui. Eu sei que vou perder o contato com ele, e a gente nunca mais vai se falar ou se ver de novo. É uma razão fraca, eu sei, mas é bem dolorido mesmo assim. A minha pergunta é se eu deveria voltar de vez esse ano para o Brasil, se existe perspectiva de um futuro melhor aqui em Bahrein, ou se meu propósito aqui acabou. E shame on me. Mas eu queria saber se o cara que eu fico triste de deixar aqui sentiria o mesmo. Vamos ver o que o tarot mostra, Camila, para você, de uma maneira geral, sobre essa tua ficada em Bahrein ou volta pro Brasil. Embaralhando as cartinhas. Should I stay or should I go? Ó que interessante, Camila. Primeiro que mostra você muito fechada em si mesma, nos teus pensamentos, nos teus devaneios, nas tuas crenças, nas tuas convicções. Tudo isso dificulta as coisas pra gente, ainda mais quando a gente está fora da nossa terra natal, longe da nossa família e amigos, das coisas que a gente ama, da comida que a gente gosta, né? Da língua que a gente fala. O tarot mostra você muito fechada em vários aspectos, também no material, também no pragmático, também no trabalho. O dinheiro, ele acaba sendo só para pagar o aluguel e a comida, e não é só, tem gente que não está conseguindo nem isso, tá? Porque você não tem outra coisa para investir. Quais são as suas ambições aí? Você tem a ambição de comer, morar, tem um boy que você flerta, pensa, se entristece por conta dele. O tarot mostra aqui que você já poderia ter expandido
mas existe um apego a uma certa comodidade, ao básico. Ao invés de você ir além, você se conformou com o básico. Quais são as suas ambições aí? Tá? Tem oportunidades para você aí, desde que você se abra mentalmente e também de forma apaixonada pelas outras coisas, para conhecer gente, para trabalhar com outras coisas, para ganhar mais dinheiro, para ser promovida. Você não tem essas ambições. Do jeito que tá, não tá bom, mas tá bom ao mesmo tempo para você. Ao mesmo tempo que você olha muito para trás, olha muito para tua vida aqui, e isso acaba te engessando, tá? Te impedindo de olhar para frente, que é para onde você deveria estar olhando. Sobre voltar ou não, mostra que você tem sim essa oportunidade de voltar, que seu tempo aí pode se encerrar e você volta para cá para trabalhar e recomeçar a tua vida. E diferente do que você falou sobre não ter dinheiro e nada, o tarô mostra você voltando com valores. Não necessariamente dinheiro, mas você traz uma semente de coisas que você aprendeu aí. E, ficando aí, no país que você tá, mostra você tendo ainda dificuldades financeiras, tendo que economizar bastante, segurar bastante dinheiro, entender para onde vai o dinheiro, como que você gasta. Se você não tivesse tão fechada, tão com dificuldades em expandir e de ter vontades e novas ambições aí onde você tá, ficar aí também seria uma boa. Ou seja, você tem duas boas opções, ficar ou vir. Mas mostra aqui, baseado nas cartas que saíram, que você não tá com energia para fazer nada aí, embora tenha coisas para você fazer aí. Isso não é, meu chamado, meu propósito, não é isso. É assim, você tem oportunidades aí, mas você não está apta para catar essas oportunidades, a não ser que você se abra repentinamente, da noite para o dia, e acate e perceba e viva essas oportunidades aí onde você está. E isso requer de você aí uma estratégia, força, autocontrole, tá? Força de vontade, paixão sobre as coisas que eu não estou vendo aqui, que as cartas não mostraram, que você teria que praticar a partir daqui para conseguir entender e ver vantagens em ficar aí. Caso contrário, caso você não consiga executar isso, essa força de vontade, essa abertura, esse desapego, essa ambição, você volta para recomeçar a tua vida aqui. E, como eu disse, diferente do que você falou, você volta bem, mesmo que você não tenha grana e nada guardado aqui, você volta com inteligência, sabedoria, currículo atualizado e tudo isso abre caminhos para você. Sobre o boy, desencana. Ele não sente o mesmo sobre você. E muito provavelmente não tem nenhum tipo de futuro isso, mesmo que você decida ficar aí, tá? Agora eu vou ler o e-mail do Lucas Borges. Boa tarde, Diego. Primeiramente, muito obrigado pelo trabalho lindo que você faz com o teu podcast. Gosto muito da sua sensibilidade para falar em profundidade sobre temas importantíssimos que afligem todos nós. Você me abriu os olhos para muitas coisas este ano. O ano de 2020 foi sim muito desafiador para mim, mas foi um dos anos em que mais colhi frutos na área do conhecimento próprio. Legal, Lucas, obrigado pelo elogio, fico feliz de ter participado aí desse processo de autodescoberta, de autoobservação tua. Sem mais delongas, minha pergunta é a seguinte: tenho 34 anos e vivi muitos anos preso por um medo paralisante por causa da religião católica, na qual eu cresci. Eu precisava me libertar de muitas amarras, preconceitos e medos, mas nunca dava um passo decisivo em busca da minha verdadeira direção espiritual. Nesse ano, comecei a estudar a Wicca e praticar solitariamente o que pude. Me sinto bem mais feliz do que jamais fui na área espiritual, mas confesso que vez ou outra um fantasma do passado surge para me assombrar. Me lembro dos meus pais e de todos os pregadores do meio cristão que tanto me puseram medo com seus julgamentos. A questão é, estou no caminho certo para encontrar paz de espírito? O que o tarot tem para me dizer sobre essa luta contra os medos do passado? Espero que você me escolha, tenha feito terapia e acompanhado com um psiquiatra e eu consigo enxergar uma relação clara entre meu passado cristão e meus episódios de depressão que se arrastaram
por mais de 15 anos. Bom, Lucas, vamos ver o que o tarot tem para te falar sobre isso. Se você está no caminho certo para encontrar essa paz de espírito. Uma coisa que eu tenho para te falar é que, assim como você, eu tenho 34 anos, cresci num lar cristão, meus pais eram pastores e hoje sou praticante de Wicca. Não foi uma transição fácil. Eu demorei anos para entender que o meu lugar não era na igreja, não era na religião dentro da qual fui criado. Eu sugiro que você escute o episódio Religião e Espiritualidade, que foi ao ar recentemente, no finalzinho de 2020. É uma transição dolorosa, lenta, que pode levar aí anos, tá? Não é assim da noite pro dia que a gente se liberta do cristianismo. É uma religião muito forte, principalmente aqui no Brasil. É uma religião que está muito presente na nossa cultura, enraizada, né, no nosso pensamento, nos nossos conceitos, nos nossos julgamentos. Mesmo quando a gente sai, se liberta, muda de religião, está convicto, querendo ou não, por estarmos inseridos num país predominantemente cristão, a gente se vê com julgamentos, medos, culpas. O importante é essa vigília constante sobre nós mesmos, tá? Eu escolhi teu e-mail, Lucas, porque é muito comum esse tipo de pergunta nas minhas consultas e eu acho muito triste passar por isso, me identifico muito, sei o quão dolorido é essa caminhada, então vamos ver aqui que o tarô te responde, tá? Olha que interessante, Lucas, o tarô mostra um apego da tua parte. Você apegado aos dogmas cristãos é uma coisa muito difícil de desapegar. Assim, como eu disse, né, da noite pro dia. Mas existe um apeguinho, tá? Que você já está conseguindo melhorar, mas que ainda existe. O que você tem que fazer? Primeiro, desapegar disso. Se liberta disso. Você só vai conseguir viver outra forma de praticar a tua espiritualidade quando tiver espaço para isso. Enquanto você tiver com os cômodos internos aí de você, da sua mente, no teu corpo, ocupados pelos dogmas do cristianismo, você não tem espaço para cultivar outro sistema religioso, outro sistema de crença, outra prática espiritual. A primeira lição que o tarot pede aqui é a abertura de espaço. Antes de você se identificar com outra, você tem que se libertar, que foi bem parecido o que aconteceu comigo. Primeiro eu me vi num processo de desintoxicação do cristianismo que levou quase 10 anos para acontecer totalmente. E depois sim, me identificar com outra religião, outro sistema de crenças e praticá-lo. Mostra aqui também uma necessidade tua de se confrontar aí com as tuas sombras, com os teus medos, com as tuas culpas, com os teus vícios que por anos foram soterrados dentro do cristianismo, onde você não podia ser quem você era, onde você não era estimulado a conhecer outras facetas tuas, que hoje, na religião que você está estudando e está praticando, que é o Wicca, é praticamente o carro-chefe. A Wicca sempre joga um espelho na nossa frente. A prática wiccana, ela é de autodescoberta, ela é de autoconhecimento, coisa que o cristianismo não permite, porque descobrir-se é questionar o divino, é questionar a si mesmo, é questionar tudo. Então assim, chegou o momento de você se olhar no espelho, sem fingir, sem máscara. Quem é você? Quais são seus vícios? Qual é o seu lado que é menos bonito, aquele lado feio, que você esconde, que ninguém conhece? É hora de você se investigar nesse lugar mais escuro. Parar de fingir, parar de performar, parar também de procurar uma religião agora. Você está há 34 anos dentro de uma religião que faz uma lavagem na nossa cabeça. É momento de você se desintoxicar dela e não de entrar em outra. Então, primeiro, se investigar. Primeiro, entender as tuas sombras. Primeiro, olhar para si e entender o que tem de bonito aí, o que tem de feio, quem é você. Isso é o mais importante agora, mais do que sair correndo atrás de uma outra prática religiosa. Depois desse desapego dos dogmas do cristianismo, desse confrontar a si mesmo que você precisa, mais do que sair por aí praticando o Wicca. Aí sim, estudo, trabalho, dedicação, para construir o novo Lucas. E aí depois, quem sabe,
e encontrar uma religião. Mas primeiro você precisa se reorganizar estruturalmente, mentalmente. Você falou que faz terapia, acompanha com o psiquiatra. Ótimo, isso vai te ajudar bastante no processo de autoobservação, autodescoberta. Você está num processo de reconstrução do eu. E dói, porque primeiro a gente tem que ir lá dentro, olhar as coisas mais feias da gente. E aí depois vir, voltar para a luz, se reorganizar, se reerguer e entender quem é você, qual é a tua religião. Pode ser que não seja nenhuma. Agora eu vou ler o e-mail do Alex. Oi, Alouca! Oi, Diego! Gostaria de compartilhar com você a minha história com o tarô. No início do ano, decidi encarar meu trauma com o tarô e dar uma segunda chance para superar a minha péssima experiência. Ai, que babado. 2020 já tinha começado meio ruim para mim. Eu estava completamente perdido, com a cabeça toda bagunçada, com a autoestima baixíssima e umas brigas chatíssimas em meu entorno. Familiares e amigos. Já estava de saco cheio dessa situação. Coloquei toda a fé que eu tinha nas cartas e pedia muito por orientação. Eu estava receptivo ao ouvir todos os amores e desamores que seria revelado ali. Foi legal, porque saiu vários conselhos espirituais. Em seguida, o tarólogo sugeriu abrir uma jogada que passasse por todos os aspectos da vida. Ali foi revelador e mostrou o meu momento atual, como eu me sentia, como eu me enxergava. Saíram conselhos maravilhosos e que eu abracei a todos. As cartas falavam sobre amor próprio, sobre a vida espiritual, sobre as amarras que eu tinha e mostravam os caminhos possíveis para mudar isso em mim. O tarô foi incrível, consegui dar o start nas coisas que me incomodavam, me joguei na terapia e estou me encarando de uma outra forma. Minha pergunta para o tarô é: sinto que já superei algumas coisas, mas sempre me vem um questionamento. Eu consegui caminhar e evoluir? Vamos ver. Alex, de fato, no começo houve aí um avanço, mas talvez agora você tenha criado novas regras, novas maneiras de não ação, de rigidez. E mostra você bastante rígido de pensamento, com a cabeça dura, sendo muito sim, sim, não, não, muito mandão. Toma cuidado. E quando eu falo sendo mandão, mandão com você mesmo, sendo rígido com você mesmo, sendo inflexível com você mesmo. Tenta lembrar daquela sensação que te fez mudar, avançar e se reconecta com ela, porque mostra você se engessando novamente. Toma cuidado. Agora eu vou ler o e-mail da Maria Rosa. Olá, Diego, tudo bem? Tudo bem. Lá vai. Neste 2021, passarei por situações emocionais intensas. Sou baiana, mas moro no interior de São Paulo há 9 anos. Neste ano de 2020, tomei a decisão de voltar para a Bahia e ficar provisoriamente na casa dos meus pais, com a minha filha. Meu marido fica no interior de São Paulo, mas continuamos casados, porém longe fisicamente enquanto tento desenrolar um trampo ou vender um imóvel. Os motivos que me fizeram decidir partir foram: moro em cidade maravilhosa e pequena, mas meu trampo não flui aqui. Moramos numa chácara da família do meu marido, e há um cansaço emocional imenso envolvido nessa relação. E meu pai, de 83 anos, está com câncer. Eu realmente sinto que devo ir, e mais, que quero ir, desejo ir. Mas não dá para o meu marido largar o trabalho, visto que é o que nos segura financeiramente. Então, ao mesmo tempo que sinto estar seguindo a minha bússola interna e feliz com esse retorno, há um processo de luto por deixar o lindo lugar em que vivo há 9 anos. Deixar meu marido para trás e deixar meus gatos e cachorros. E chegar lá para encontrar o que possivelmente é o processo de passagem do meu pai. Como será minha vida financeira nos primeiros meses de 2021? Bem dramático, hein, Maria Rosa? Bem problemático, mas, aparentemente sua dúvida não é nem sobre ir ou não. Como você disse, você quer ir, você deseja ir, embora exista aí dores, da separação, do ficar longe de casa, do marido. Vamos ver como que você se ajeita lá, na Bahia. Maria Rosa, existe muita saudade de casa, tá? Existe um saudosismo te motivando a ir pra lá. Embora você diga que ame aí o lugar que você tá e que você mora há 9 anos aqui no interior de São Paulo,
existe também o saudosismo da sua parte em querer voltar para perto da tua família, tá? Sobre a questão material, não vai ser fácil não, tá? A questão financeira não vai ser fácil. Mostra você muito nervosa, muito passional, com muita saudade do marido, dos gatos, de tudo. Embora tenham problemas, né, onde você tá, você vai acabar sentindo saudade. E aí, você não vai conseguir organizar a sua vida financeira. Né? Existe muita saudade, muita emoção envolvida, muito drama envolvido, né, em relação ao teu pai, a esse estar perto dessa família, mais longe da sua família que você construiu. Não vejo nada de retorno financeiro para você nessa movimentação. Vejo sofrimento, vejo tristeza, vejo depressão, vejo melancolia, mas vejo também você muito inflexível e você precisa entender que assim, beleza, você pode ir para a Bahia e resolver essas questões e depois volta, teu lugar não é lá. Vejo sofrimento, vejo luto, vejo você mais presa ainda a esse lugar, mais presa ainda a situações não favoráveis a você. Vai lá, resolve o que você tem que resolver, seja fria, resolva rápido e volta para tua casa, teu lugar não é lá mais, tá? O tarô nem mostrou aqui tua relação com o dinheiro, porque você não vai conseguir pensar nisso. Sua vida vai ser muito passional, muito pensamento, muita ansiedade, muita preocupação, muita saudade, muita coisa que vai te distanciar das coisas práticas e pragmáticas e materiais. Então você precisa ir lá, resolver as coisas sentimentais, afetivas e volta para tua casa, tá bom? O Renato perguntou o seguinte: olá, acompanho teu podcast há mais ou menos 1 ano e adoro a maneira como você interpreta as cartas. Me faz entender várias coisas sobre tarô. Massa, obrigado, Renato. Bom, eu tenho 2 amigas que são tudo em minha vida. Nós 3 hoje nos consideramos família, uma das outras. Eu só gostaria de pedir que você olhasse nas cartas e comentasse sobre como vai ser o nosso 2021 juntas. Meu nome é Renato e os delas são Caleb e Akira. Vamos lá, Renato, vamos ver como que vai ser o ano de vocês. Bonitinho, né? Normalmente o pessoal pergunta de amor, de dinheiro, dificilmente de amigos, né? Achei legal. Renato, as cartas não foram muito legais não, viu? Eu já logo dando a letra. Mostra que um certo desgaste, principalmente com você, um cansaço. Talvez vocês tenham aí bastante discordâncias, argumentações, discussões. Isso vai dar uma enfraquecida na amizade de vocês. Chato, né? Mas o tarot tá mostrando aqui. Toma cuidado com a necessidade muito grande de vocês fazerem valer a vontade de um ou de outro. Né? Mostra aqui uma necessidade de argumentação e de sobreposição de ideias. Tomem cuidado para que nenhum de vocês forcem ter razão, briguem por causa disso, imponham argumentações e pontos de vista. Isso pode enfraquecer a amizade e a relação de vocês. Lembrem-se que cada um tem um pensamento e que também vocês não nasceram grudados, tá? Embora vocês sejam aí, você diga, consideramos família uma das outras, né? Família nem sempre é sinônimo de coisa boa. Na maior parte das vezes não é coisa boa. Então tomem cuidado para não romantizar muito a relação de vocês, de não encarar isso como algo que já foi, mas não é mais. De repente, o que vocês tinham para viver juntos já foi vivido, pelo menos nesse formato. Tá? Tomem cuidado com essa codependência, porque acaba mostrando aqui uma forçação de barra para que isso permaneça do jeito que é, do jeito que já foi um dia e do jeito que já funcionou um dia. E isso pode acabar gerando conflitos, diferença de interesses, discordâncias, tá bom? Tomem cuidado. Às vezes não vale a pena brigar, vale a pena cada um ir pro seu canto e reinventar essa amizade. Agora eu vou ler o e-mail da Raíssa. Meu nome é Raíssa e minha pergunta é focada no campo profissional, porém, vai uma breve história. Agora, em janeiro, fazem 3 anos que pedi demissão do meu emprego e resolvi ter meu próprio negócio. Sou arquiteta de formação e não queria fazer o que todos os arquitetos fazem, da forma que fazem. Hoje eu sou especializada em iluminação e amo essa profissão,
apesar de ser difícil trabalhar e monetizar algo tão subjetivo. Quero seguir trabalhando com iluminação cênica para teatro, dança, música e audiovisual. Minha profissão se mistura muito com quem eu sou e minha autoestima e motivação vem muito do trabalho. E com a pandemia estou meio perdida em como recomeçar, recriar caminhos e para onde ir, com a empresa e até geograficamente também. Gostaria de um conselho, apontamento para o campo profissional nesse 2021, para não ficar tanto na tentativa e erro e ser mais assertiva nos caminhos. Vamos lá, Raíssa. Raíssa, mostra que você é muito forte, muito criativa, muito expansiva, uma mulher empreendedora, autêntica, que sabe trabalhar por conta, que sabe trabalhar sozinha, que vai e faz, que não fica esperando nada nem ninguém. Se reconecte com essa tua faceta sempre, porque ela vai te ajudar muito. Alguns retornos começam a aparecer a partir de agora, fruto dessa tua energia inicial desse trabalho, desse empreendimento. E você precisa usar essa grana para investir, para trazer mais dinheiro, para trazer mais crescimento para você, mais crescimento para os negócios. Não vejo você mudando de nenhum lugar. Eu vejo você se estabilizando primeiro. São os primeiros ganhos que aparecem aqui para você, mas você vai precisar fazer mais do que você se propõe a fazer, né? Você falou que trabalha com iluminação, talvez você tenha que fazer outras coisas para conseguir levantar essa grana, para conseguir ganhar espaço no mercado. É um momento onde você vai ter que explorar mais as tuas habilidades, as tuas competências, os teus dons, para que o dinheiro gire e que você trabalhe mais e que você tenha mais retorno. Então é um momento de novas ideias, de iniciativa, de trabalho um pouco mais plural e menos nichado, de você fazer mais do que você inicialmente desejou, isso é temporário, e pensar menos, é hora de trabalhar, de pôr a mão na massa mesmo. Mostra que você pensando muito, se angustiando muito, isso não vai te levar a lugar nenhum. É hora de você pegar esse cascalhinho aí que entrou, esse retorno que você tem e investir e expandir. Não só fazendo aí a parte que você gosta, que é a iluminação cênica, mas também outros serviços que você conseguir incluir aí na tua empresa, na tua prestação de serviços, porque isso vai te ajudar bastante nesse momento. É hora de ir além daquilo que você imaginou e fazer e acontecer, tá? Para de pensar, para de sofrer. Agora eu vou ler o e-mail da Fernanda, que fala assim: Oi, Diego. Oi, Fernanda. Feliz ano novo, moço, você é luz, gratidão por compartilhar dessa energia, pensamentos e guiança. O que é guiança? Desejo um ano novo maravilhoso, obrigado, Fernanda, para você também. Sou fã do Alouca, demais. Por você comecei meus estudos com tarô, olha que legal, legal mesmo. Pergunta, ano de 2020 foi de transformação ferrada. Sofri demais. 2021. O que o universo e as energias apontam para esse novo recomeço para mim? Vamos ver. Fernanda, o que 2021 reserva para você? De uma maneira assim bem, genérica, né? Vamos aqui ver melhor. Vou modificar um pouquinho tua pergunta, Fernanda, porque ela está muito genérica. Vamos dar um conselho de como você deve encarar esse começo de ano. Fernanda, deixe as coisas velhas irem embora. Você falou aqui no e-mail de uma energia, desse amor do passado. Tudo que é do passado, desencana, deixa embora, abre espaço para o novo. Mostra que é uma necessidade de você se voltar para as coisas intelectuais, abrir tua cabeça para os estudos, né? Você falou que começou os estudos do tarô. O que mais que você pode estudar? O que mais que você pode usar para te expandir intelectualmente, expandir o teu pensamento e olhar sobre o mundo, sobre a si mesmo? É hora de expansão mental para você. Mas primeiro você precisa abrir espaço aí na tua cabeça. Você falou que 2020 foi de transformação, lindo, maravilhoso. O que mudou? O que envelheceu? O que você não usa mais? Deixa de lado, joga fora, queima, se desfaça. E isso materialmente falando, fisicamente falando,
mentalmente, emocionalmente. É hora de se desfazer dessas coisas. Se voltar para si, para os teus pensamentos, para os estudos, tá? Para o conhecimento. E aí sim, depois, mais lá para frente, lá no finalzinho do primeiro semestre, aparece um boyzinho para você, hein? Aparece um crush novo, tá? Mas primeiro se esvazia, abre espaço para o novo entrar, senão ele não entra. E você precisa se jogar mais, e mais sem medo para as coisas. Você é muito presa às coisas do passado. Cuidado, vai de peito aberto, se joga para as novidades, vai sem medo, tá? Senão as coisas novas não vêm. Senão a gente fica aí preso dentro de casa, sem novidade. Se abra para o novo. Primeira coisa para o novo acontecer é se desfazer do velho. Segundo, se abrir para o novo. E terceiro, abraçar o novo, viver o novo, tá bom? O próximo e-mail e último é da Marina. Olá, meu nome é Marina, tenho 23 anos. O problema que eu estou lidando pode parecer estritamente de saúde, fisiológico de primeira, mas eu acredito que seja energético, psicossomático, ou um bloqueio mental energético. Em abril ou maio de 2017, eu estava ouvindo um áudio erótico. Nem mesmo me tocando, apenas me sentindo excitada, com tesão, meio que contraindo e expandindo meus músculos vaginais, porque me fazia sentir bem. Quando de repente, do nada, num piscar de olhos, tudo se foi. Eu não conseguia mais mover, sentir meus músculos, não conseguia fazer ou me sentir contraindo e expandindo os músculos, meio que apertando e soltando a vagina. Minha libido e desejo sexual morreram completamente. Eu não estava mais me sentindo excitada e meu clitóris ficou desensibilizado. E é assim que as coisas têm sido desde então. Não importa o que eu faça, meu clitóris não está mais sentindo prazer e minha sexualidade se foi. Fui buscar a medicina convencional. Fui aos ginecologistas, neurologistas, fisioterapeuta, verifiquei todos os meus hormônios, fiz exames de sangue, ultrassom, ressonância magnética, passei meses fazendo a fisioterapia pélvica, tudo em vão. E os exames não detectaram nada de errado comigo ou qual poderia ser a causa do problema. Também experimentei um monte de modalidades de cura e terapias alternativas, como Reiki, Theta Healing, massagem tântrica, cura prânica, hipnoterapia, constelação sistêmica e tomei suplementos e afrodisíacos. A terapeuta que fez minha constelação sistêmica confirmou que o problema está aparentemente tudo na minha cabeça, mas não sei o que posso fazer para remover esse bloqueio e restaurar minha sexualidade. Ela disse que eu já sou curada. Além disso, a hipnoterapeuta acredita que seja um bloqueio mental. Essa é minha realidade agora. O que eu venho experimentando nos últimos 4 anos. Eu vou ter que me acostumar com essa realidade agora que eu me tornei incapaz de sentir prazer sexual e libido e tesão e minha sexualidade mudou e foi embora? Essa sou eu agora e para sempre? Eu tenho 23 anos. Mereço o meu corpo, prazer e sexualidade. Eu não entendo o que aconteceu e o que eu fiz para merecer isso. E por que continua assim? Que eu nunca mais vou poder curtir isso sozinha no dia a dia, quanto mais com alguém. Porque eu tento e não consigo. Antes fazia parte do meu dia a dia. Eu sou virgem. Sem pressa de transar, até porque só quero depois que eu me mudar daqui. Agora, eu não estou mais sentindo nada. O clitóris está desensibilizado. Não importa quantos meses de choque levou na físio. Eu vou ter que viver o resto da minha vida assim como estou, porque é o que está aparecendo. Quando é que vai voltar? Ela termina o e-mail agradecendo por ler tudo isso. O e-mail é bem grande, tá? Eu resumi algumas coisas. E ela diz que a pergunta principal é: minha sexualidade vai voltar? Vamos ver o que o tarot responde. Se a sua sexualidade volta, se a sua vida sexual volta. É legal que você tenha contado aqui pra mim todos os tratamentos e médicos que você foi, tanto da medicina convencional e não. Vamos ver o que o tarot diz sobre isso. Marina,
é uma questão bem difícil para o tarô. Eu meditei muito sobre a tua pergunta, analisei as cartas, e sobre a tua pergunta mais objetiva do final, se você vai, né, ter a tua sexualidade de volta, você vai. E não é nem a sua sexualidade, porque ela existe. Né? Você está focando aí num ponto do teu corpo, que é só um ponto do teu corpo, né? É um ponto específico. Eu acho que até lá você pode entender quais outras partes do teu corpo são sensíveis, onde você sente prazer também, tá? Isso sou eu falando, tá? Não é o tarô, não. A gente tá numa sociedade que é muito obcecada, né? Pela vagina e pelo pênis. E o corpo, ele é cheio de facetas, cheio de nuances, cheio de possibilidades sensoriais, tá? Não se apegue a isso. Eu sei que é uma questão aí muito delicada para você. Eu também estaria me sentindo muito mal se algo similar acontecesse comigo. Mas eu recomendo que você explore teu corpo do clitóris. O tarô diz que sim, que você tem a tua sexualidade de volta, mas que o processo de cura ele ainda está acontecendo. De todos os terapeutas que você mencionou aqui, eu não vi você falando que fez terapia com psicólogo. E mostra aqui no tarô você procurando um especialista no falar, no conversar. Vai ser na fala que a tua cura vem. Procura um terapeuta, uma terapeuta, psicólogo sério, que vai te ouvir, que vai falar com você, que vai entender de onde vem isso. Porque se isso está na tua mente, vai ser falando que você vai descobrir e liberar isso, né? Destravar isso. Né? É interessante que foi através de um áudio que você estava se estimulando quando aconteceu. A fala e a escuta ela é muito poderosa. E aí depois disso vem prazer, vem o corpo completo, vem a sexualidade restaurada. Até lá, entenda que você é completa, que o prazer vai além de estimular, né, o clitóris ou não. E em paralelo a isso, ao invés de você ficar todo dia tentando estimular, estimula outras coisas. Dá um tempo. Descobre outros lugares que você tem prazer, que te faz sentir prazer. E em paralelo a isso, você precisa falar sobre isso. Uma fala guiada, uma escuta guiada através da psicanálise, que vai te ajudar muito. Vai ser incrível poder contar com uma escuta ativa e uma fala sábia. Isso te leva ao caminho da cura e à restauração física também. Tá bom? Boa sorte pra você. Babado, né? Tô até sem fôlego aqui. Muitas histórias, muitas pessoas, muitas emoções. Gostei desse episódio, espero que você também tenha gostado. E espero de coração que o tarô tenha respondido a cada um de vocês que mandaram os e-mails. Se a sua pergunta foi escolhida, por favor, vem falar comigo, me conta como a resposta do tarô chegou aí para você. Fez sentido? Você entendeu? Apazigou? Vem me contar. E se a sua pergunta não foi escolhida, ou se você não mandou o e-mail porque esqueceu ou sentiu vergonha, mas tem perguntas para o tarô, agenda uma consulta comigo, lá pelo Instagram ou pelo e-mail alô@alloucatarô.com.br. Desejo a você que está aqui ouvindo esse primeiro episódio do ano, um 2021 de grandes movimentações. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau.